nome é Ednei, sou professor do IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Frontin. E hoje vamos dar continuidade ao curso Seu Trabalho Bem Feito, com o tema Tipos de Texto Científico, Monografia, TCC. Eu resolvi falar sobre monografia e TCC na mesma aula porque ambos os textos apresentam muitas similaridades, principalmente quanto à sua estrutura. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e depois tudo que for sendo dito na aula vai estar valendo para os dois tipos de texto. Monografia é um texto inédito resultante de uma pesquisa científica que tem identificação, o conteúdo que gira em torno de um tema ou problema e ele tem um posicionamento, uma conclusão. E como o próprio nome diz, a monografia é escrita por apenas uma pessoa. TCC é o trabalho de conclusão de curso, uma dissertação científica feita por alunos de curso de pós-graduação. De uma certa época para cá, todo final de curso, seja ele qual for, tem-se um trabalho que comumente é dado o nome de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Então essa prática ela passou a ser utilizada na maioria dos cursos, sejam eles cursos técnicos de segundo grau, graduação, pós-graduação, etc. Sobre o TCC, vale ressaltar que, originalmente, essa dissertação científica era escrita por apenas um aluno. Então tem essa similaridade com a monografia. Porém, devido a práticas diversas aí nas faculdades, nos cursos técnicos, é comum a gente encontrar TCCs escritos ou produzidos por alunos, por grupos de alunos, né? A estrutura desses textos científicos ela é muito parecida e contém elementos que são chamados de obrigatórios e elementos chamados de opcionais. Então eu vou falar rapidamente sobre cada um porque essa estrutura ela é bem extensa, ela é bem grande. A estrutura desses textos começa com a parte externa. Essa parte externa contém a capa dura, geralmente com a identificação do projeto ou da pesquisa, o nome, a instituição e tal. E a lombada, que seria o dorso dessa encadernação. A lombada é aquela partezinha que une as folhas na capa. Os elementos pré-textuais obrigatórios são folha de rosto, que é, na verdade, uma cópia da capa, na capa dura, a folha de aprovação, que é a folha onde os professores que farão a avaliação do TCC, eles vão assinar dando a aprovação, né? O resumo, que a gente já fez uma videoaula falando sobre como escrevê-lo, né? Então vai ter o resumo da monografia ou do TCC, e aí vem a tradução desse resumo, geralmente para o inglês, que é chamado abstract, e o sumário. Ainda nos elementos pré-textuais existem os itens que não são obrigatórios. Então vamos falar um pouquinho deles. O primeiro é a errata. A errata ou as folhas de errata, elas são informações ou equívocos que aconteceram durante o seu trabalho que não deu tempo de arrumar geralmente para apresentação. Então você inclui no seu trabalho na forma de errata, para que o avaliador ou os avaliadores não considerem. Dedicatória,
que é a parte do seu trabalho onde você escreve um texto dedicando o trabalho a pessoas, familiares, a Deus, enfim, a quem você queira. A escrita ali é livre. Agradecimentos, onde novamente você tem um texto em que você agradece pessoas que foram importantes no desenvolvimento da obra, pessoas que te ajudaram, parentes, familiares, professores, etc. Epígrafe, que é uma frase ou uma passagem escrita por outra pessoa que você identifica como sendo algo assim de relevância para o trabalho ou de relevância para você e que você de repente seguiu aquele ensinamento ou aquela ideia contida nessa frase para levar sempre adiante o seu trabalho. Os outros elementos dessa parte pré-textual que não são obrigatórios são elementos para facilitar a busca ou a organização das coisas dentro do seu trabalho. São listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de símbolos e abreviaturas que você utiliza, né, que vão ajudar o leitor a localizar coisas, ou tabelas, gráficos, informações dentro do seu trabalho e vão ajudá-lo a entender termos técnicos ou siglas que você criou para explicação de coisas que estão dentro do trabalho. A parte de elementos textuais, ela segue bastante o que foi explicado na aula de artigo científico. Então eu vou só citar, mas vou deixar o link da aula de artigos científicos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam assistir e ver cada item em separado melhor explicado. Então essa parte textual é composta de introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultado e discussão e considerações finais, que é o equivalente à conclusão do artigo científico. Nos elementos pós-textuais, o único item que é obrigatório são as referências bibliográficas, que também eu estou citando na aula de artigo científico. Nos elementos pós-textuais, os itens que não são obrigatórios são glossário, apêndice, anexos e índice, que você vai colocar ou não dependendo da necessidade do seu trabalho. A cada duas, três frases você tem um mapa novo. Então aquilo, para quem está lendo, atrapalha um pouco a leitura. Então você pode colocar todos os mapas numa parte separada do texto como anexos. E aí, caso a pessoa interesse em ver um mapa ou outro, ela busca no anexo e você só faz a citação dentro do texto. Na aula de hoje, falamos sobre monografia e TCC. Quem escreve, para que serve, qual tipo de informação deve estar contida. Falamos sobre a estrutura desses dois tipos de texto científico e quais elementos são obrigatórios, quais não são, o que colocar em cada um deles. Antes de passar para o próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua participação é muito importante para nós.